Começa agora mais uma edição do programa Jundiaí Entrevista e hoje eu tenho a companhia do Coronel Mendes. É o Coronel Messias Siqueira Mendes Barbosa, comandante do 12º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. É isso mesmo, comandante? Isso, Grupo Barão de Jundiaí. Grupo Barão de Jundiaí. E o senhor assumiu o comando quando? Em que data? Dia 7 de janeiro de 2015. Então já fez um ano. Isso. De muito trabalho. 15 meses de trabalhos realizados e muita honra e satisfação estar à frente dessa tradicional unidade de artilharia do Exército Brasileiro, situada em Jundiaí. Como foi na ocasião a sua vinda para cá? Eu não sei como funciona isso dentro do Exército, né? Eles, na ocasião, acho que o comandante era o Tenente-Coronel Luciano Sibinel, que ele se afastou por motivo de participação em uma operação no Haiti, foi isso mesmo? Isso. O comando, normalmente, ele dura 2 anos, podendo ser prorrogado. E o Coronel Sibinel, ele terminou o ciclo dele, né, o tempo dele de comando, e após um processo seletivo, o comandante do Exército nos designou para comandar o 12º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. E onde é que o senhor estava naquela época? Eu servia no comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve em Campinas, São Paulo. Ah, aqui pertinho. Isso. Então já conhecia aqui o 12º? Sim, conhecia. Vocês têm contato entre um quartel e outro? Sim, sim. Na verdade, na carreira, nós, como eu costumo dizer, moramos do Caburaí ao Chuí, da Ponta Seixas à nascente do Rio Moa. Então, os 4 pontos mais afastados do país, já morei na selva amazônica, no sul do país, em Goiás, enfim, em diversos lugares. E por isso a gente tem a oportunidade de conhecer ao longo da carreira e nas diversas mudanças diversas organizações militares, como o Grupo Barão de Jundiaí, o 12GAC. E vocês, militares, levam a família junto? Isso. De um lugar para o outro? Isso. No seu caso, tem filhos? Sim, sim. E eles se adaptam facilmente? Isso é bom? Olha, em parte, né? Porque às vezes se acostuma com os amigos da escola, com a sociedade e com as pessoas da vizinhança e depois você tem que mudar, né? Mas, por outro lado, você conquista novas amizades, novos amigos, conhece novas pessoas, descobre novos lugares e é feliz ali onde está, né? Faz parte da carreira, não sou o primeiro, nem serei o último. Então, por conta disso, todos experimentam, quando escolhem a carreira das armas, né? A vida militar, já sabem que estão sujeitos a essas movimentações. E quando foi que a sua carreira começou? Assim, como foi que o senhor decidiu? Eu quero ter uma vida militar. Foi mediante concurso público. Eu morava no Rio de Janeiro, próximo à Vila Militar do Rio de Janeiro, e ali você é exposto àquela realidade de quartéis e vida militar. Então, por conta disso, eu decidi fazer cursinho e concurso público para escolas militares, né? E aí eu vim para o Exército Brasileiro. Ingressei na escola militar e fiz o curso na Academia Militar das Agulhas Negras, concluindo então assim. E nessa época formação. Já tinha passado a idade do alistamento? Depende, existem várias formas de... No meu caso, ainda não, né? Mas existem várias formas de ingresso nas Forças Armadas. Tem situações que você está ali com a idade de se alistar, outros você entra na escola de formação, né? Escola preparatória de cadete do Exército. Naquela época eram 3 anos, né? O antigo 2º grau, ensino médio hoje. Então você entra com 14, 15 anos, faz 3 anos de ensino médio, depois 4 anos de curso superior na Academia Militar das Agulhas Negras. Hoje você faz 1 ano em Campinas, na Escola de Cadetes, e 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. A Marinha e a Força Aérea ainda mantêm os 7 anos de formação, 3 anos de ensino médio e nas escolas respectivas e 4 anos de formação acadêmica no Colégio Naval e na Academia da Força Aérea em Pirassununga. É engraçado porque quando os meninos chegam perto dos 18 anos, eles já ficam tensos, né, preocupados com essa questão do alistamento. Uns querem alguma coisa que livre do serviço militar, enquanto outros admiram e gostariam de ser chamados. Só que também não é por escolha, né? Acho que depende muito das vagas, da capacidade. É isso mesmo? Isso. No ano que o jovem completa 18 anos, ele se alista na Junta de Serviço Militar
e depois se apresenta em agosto, em janeiro do ano subsequente, e ali ele é submetido a um processo seletivo, como psicotécnico, avaliação odontológica, médica, entrevista, dentre outros exames. Então ele vai passando por várias etapas, são da ordem de 10 mil jovens para selecionar cerca de 500, então por aí você já tem uma ideia do processo seletivo. Mas é um processo científico, tem uma metodologia, e aí eles são selecionados. E tem a opção, inclusive, de dizer, olha, não sou voluntário, não necessariamente isso vai ser seguido, mas tem a opção de... A chance é maior, né? Quem não quer, por exemplo. Se bem que se eu fosse homem, eu gostaria muito de fazer. Eu acho que deve ser uma experiência incrível, é um ano. Isso, um ano de serviço militar inicial, onde eles aprendem as lides castrenses, né? A atirar, a marcha, a educação física, valores morais, história e uma formação. Uns são motoristas, outros eletricistas, outros de artilharia, de comunicações. São várias áreas, cozinheiro, garçom, tem várias áreas dentro da carreira militar, mas todos têm a formação do combatente individual básico. Aí depois tem a fase de qualificação, no final do ano um adestramento. Então, tem toda uma metodologia e assim funciona no Brasil inteiro a formação do jovem. Hoje, como está o número de integrantes aqui em Jundiaí? Estamos chegando quase a 700 homens e mulheres no serviço do quartel do 12GAC. E vocês participam ativamente da comunidade, né? Todo jundiaense sabe disso, convive com vocês do 12GAC. E principalmente nessa questão de dengue, que agora não é só a dengue, é zika, é chikungunya, é um mosquito. Vocês ajudam bastante a comunidade a combater, a acabar com os criadouros. E isso para vocês, né, militares, é motivo de satisfação? Sim, nós fazemos parte da sociedade, queremos servir e também estamos sujeitos à mesma dificuldade que a comunidade vem passando, né? Passa com esses mosquitos. E por conta disso, nós entendemos que podemos contribuir com toda a estrutura logística, pessoal e ombrearmos com a comunidade, com a sociedade, em vários municípios da região, inclusive Jundiaí, para combatermos, então, esse mosquito causador da dengue, chikungunya, zika vírus. E é interessante, comandante, que a presença desses militares nas ações das zoonoses, por exemplo, já dá uma credibilidade maior, até para a pessoa abrir a porta da casa dela. Exato. Quando a população vê o militar fardado, né, isso dá uma legitimidade, ele entende que a gente tem um amparo legal por causa das ações subsidiárias, está seguindo a lei. Ao longo dos 97 anos que o 12GAC vai fazer em Jundiaí, completará dia 18 de outubro nesta cidade, tem uma história de seriedade, de serviço, de procurar estar junto à comunidade nos momentos mais difíceis que ela passou ao longo desses mais de 350 anos de existência, né? A existência do quartel se confunde ali por quase 100 anos com um pouco da história da cidade. Então, isso aí dá realmente uma credibilidade, deixa a pessoa bem mais tranquila de autorizar, porque a Constituição diz que a casa é asilo inviolável. Então, no seu artigo 5º, a pessoa não pode invadir. A gente pede autorização e, normalmente, a pessoa se sente à vontade, entendendo que nós vamos orientar, distribuir os panfletos e tentar auxiliar a população para combater um inimigo comum, que é o mosquito Aedes aegypti. Agora, a gente tem também outras ações desenvolvidas lá no quartel, né? Que tem como público-alvo estudantes. E isso é muito interessante porque você leva o estudante para dentro daquele ambiente militar que ele, às vezes, até idealiza e ele tem essa visão, essa convivência com a realidade de vocês. Nós começamos ano passado, o programa Forças no Esporte. Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Administração Municipal, o 12GAC, Quartel do Exército, em que cerca de 100 crianças tomam café, almoçam, nós buscamos de ônibus e ali tem meninos e meninas de 9 a 15 anos, nós optamos na faixa de 9 a 11 anos para poder ficar
mais tempo no quartel. E lá eles aprendem voleibol, basquete, atletismo, natação, dentre outras modalidades esportivas. Além disso, as dentistas que tem lá dão aquela orientação sobre higiene bucal e etc., que o atleta também tem que ter a parte da rigidez física, da saúde, para poder estar bem. Isso tudo é ensinado para as crianças. 50 músicos da banda, eles tocaram lá o hino nacional e as crianças estavam lá. Tivemos a oportunidade também de levar os diretores, as diretoras e os pais para verem a seriedade que tem professor de educação física, professora, banheiro de menino, de menina, tudo é respeitado, tem uma metodologia de aula e assim as crianças já estão pelo 2º ano lá, muito felizes e tendo boas referências, isso é muito importante. Já tendo assim, olha, eu quero ser atleta, eu quero ser um desportista, eu quero ser médico igual a médico, dentista, quero vir para o quartel, enfim, são bons exemplos e além de terem valores e etc. Isso tudo seguindo o conselho tutelar, orientação de psicólogos, toda aquela parte legal para o trabalho com crianças e adolescentes. Tem sido muito positivo, Exército do Brasil e aquele complexo esportivo nós estamos dividindo com essas crianças da rede pública municipal. Porque vocês têm um e eles têm tirado ótimo. Notas boas na escola. Por conta disso, é uma das coisas que nós pedimos. Então, uma ação interfere na outra, né? Está tudo bem vinculado. Isso mesmo. As ações são todas vinculadas. O nosso pessoal tem recebido cada vez mais treinamento e os professores de educação física e professoras, eles que conduzem os trabalhos de acordo com as diversas modalidades, recreação, enfim, atividade que é desenvolvida com as crianças. Quer dizer, então, que é um programa que vem dando certo e continua. Isso, exatamente. E outra ação muito interessante, muito bacana, que o senhor até estava me falando antes da gente começar o programa, é sobre os cursos profissionalizantes que quem está servindo, né, ao Exército tem de graça pela própria instituição, além da formação militar. O Exército é uma escola, o Exército, o 12GAC, por quem eu respondo, pela unidade pela qual eu respondo, procura seguir aquele lema, o slogan do Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Então, o soldado militar, quando ele ingressa na vida castrense, ainda que o serviço militar temporário, que termina, né, não é o de carreira, que passou no concurso público, ele aprende a atividade militar, de acordo com a lei de serviço militar, a Constituição, para ter a reserva mobilizável do país e estar pronto como combatente básico. Mas, por outro lado, tem a mão amiga que dá aquela formação, como o projeto Soldado Cidadão. O Exército Brasileiro, ele custeia o valor dos cursos. Ano passado, nós formamos no Sistema S vários militares, como, por exemplo, quase 30 nós descobrimos a necessidade no mercado de trabalho aqui de Jundiaí, região, se formarem mecânico e no Senai. Isso foi muito positivo para eles. Uns aplicam no Exército. Nós temos quase 100 caminhões, ônibus, van, uma oficina mecânica gigantesca lá. E também, quando saem, já tem um currículo com prática e ainda tem valores que são muito interessantes no Recursos Humanos. Além disso, nós formamos também, em parceria com um dos hotéis da cidade, em hotelaria e todos os serviços gerais necessários ao hotel. Então, quando eles saírem, eles já têm prioridade para trabalhar num desses grandes hotéis de Jundiaí ou em qualquer cidade do Brasil que tenha essa mesma rede. Além disso, eles aplicam lá no hotel de trânsito militar ou até mesmo no refeitório, na cozinha ou como garçom. Outros nós formamos em Água de São Pedro, tem uma escola lá. E aí esse militar veio e repassou para os demais. E aí ele ensina a parte da culinária para aqueles que vão cozinhar e também para aqueles que vão servir como garçons, também aplicam. Aí quando saem eles têm a prática, dentre outras formações. Temos muitos jovens que, em parceria com as universidades da cidade, exceto Faculdade de Medicina, que é outra realidade assim, mas as demais nós conseguimos um desconto e eles fazem o vestibular e há muitos jovens que ingressaram, inclusive, em cursos mais difíceis, como engenharia, dentre outros. Olha só que bacana, a gente vai descobrindo as coisas, né, os bastidores do Exército. Vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta.
Jundiaí Entrevista, de volta hoje com o Coronel Mendes, comandante do 12º GAC, muito conhecido aqui em Jundiaí, o quartel de Jundiaí. São poucas as cidades que têm um quartel como o nosso. Isso, eu costumo dizer que no estado de São Paulo e até em diversos lugares do Brasil, há um quartel a cavaleiro, às margens de uma rodovia tão importante como a rodovia Anhanguera. E no quilômetro 53, quem passa pela cidade diz, Jundiaí é aquela cidade, dentre outros motivos, né, que tem um quartel do Exército, né? Então isso é uma marca ali da beleza da unidade. E já me disseram numa pesquisa que cerca de 200 mil carros passam por dia pela rodovia Anhanguera e estão expostos à imagem ali do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí. E desperta a curiosidade, né? Ainda mais se vocês estão fazendo algum treinamento, alguma coisa, todo mundo quer dar uma olhadinha. Não pode olhar muito também, que é perigoso, né? No período da manhã tem educação física, pista de pentátulo militar e a tropa correndo. Então, isso aí chama bastante atenção, né? Depois o movimento de caminhões, instruções militares. E isso aí faz com que as pessoas, ao passarem pela estrada, observem o desenvolvimento e a seriedade do trabalho que é feito lá diuturnamente pelos nossos valorosos jundiaienses, né? Porque a maior parte é de Jundiaí, dos soldados que ingressam no serviço militar, e ali são muito valorosos. Essa turma, então, desse ano, são jovens muito dedicados. Tivemos um acampamento da fase de instrução individual básica, onde eles aprendem sobrevivência, alimentos da floresta, de animais, e aprendem a se orientar, dentre outras instruções militares no acampamento. E ali eu pude ver como eles são valorosos, aplicados, dedicados. Os pais e as mães formaram muito bem os filhos, eles estão indo muito bem lá. É tão bom ouvir isso, né? E a gente vê que a maioria dos que saem de lá guardam ótimas recordações. Tanto é que eles procuram se encontrar todo ano. Existe um evento para isso. Isso. Há 19 anos atrás, um coronel que foi a general de divisão, chamado Mário Mateus de Paula Madureira, era comandante da unidade, assim como nós, e quando servia aqui, criou pela primeira vez o chamado Volta à Caserna, que esse ano, em dia 27 de agosto, haverá a 19ª edição. A edição do ano passado, vale ressaltar, que tinha da ordem de 3.000 pessoas e nós contamos lá na portaria 1.778 carros. Porque eles vão com a família belíssima. Também. Eles levam os filhos, todos os familiares e desfilam. Foi uma das festas mais bonitas que eu pude ver assim ao longo da minha carreira militar. Realmente então eles podem reviver, é uma né? volta ao que eles passaram na vida militar. E com muito saudosismo e com recordações positivas, né? Porque fica aquele respeito, né? Tudo que foi aprendido, aquela disciplina toda e a amizade entre eles, porque o que é de um soldado sozinho? Tem que ter o grupo, a equipe, né? E vocês valorizam muito isso. Inclusive datas importantes no calendário militar, como o Dia da Vitória, em maio, Dia da Bandeira, entre outras datas. Isso vocês fazem para preservação da história mesmo? Isso, nós cultuamos toda a história do país, transmitimos isso para os jovens. Então, lá os símbolos nacionais, nós hasteamos a bandeira às 8 horas, a arriação da bandeira às 18 horas. Eles aprendem o que significa cada símbolo da bandeira, aprendem o hino nacional, como todas as solenidades nós cantamos, ou quase todas. Enfim, eles estão aprendendo a história. E as datas, existem datas importantes no país. Desfilam no 7 de setembro, na Avenida Luiz Latorre, desfile motorizado, desfile a pé com toda a tropa. Nós lembramos dia 25 de agosto, há uma grande formatura, que é o Dia do Soldado, em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, que é o Marechal Duque de Caxias, o Pacificador. E temos outros eventos importantes, como o dia 10 de junho, a Festa Estadual da Artilharia, que vai ser aqui em Jundiaí. Todos os quartéis virão para cá, todos os militares de artilharia, que é a nossa arma. Temos diversos no Exército Brasileiro, aqui é um quartel de artilharia. Nós teremos dia 10 de junho a Festa Estadual. Jundiaí foi escolhida para sediar, então, esse evento. E assim por diante, nós valorizamos e transmitimos, e eles não esquecem, tanto que no Volta à Caserna eles cantam o hino nacional, eles cultuam a bandeira e têm esses valores
e levam para todos os lugares que passam. Na ocasião do Dia da Vitória, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, o senhor estava até comentando com a gente da imprensa, né, que muita gente não sabe exatamente o motivo do Brasil ter se unido aos aliados contra a Alemanha na guerra. Sabe que o Brasil participou da guerra, que ainda existem os ex-combatentes, né, os expedicionários, mas às vezes a história não entra tanto nesse detalhe que seria de ter sido, o Brasil ter sido atingido e aí então ter decidido entrar. Eu mesma confesso para o senhor que eu fiquei sabendo pela sua informação, porque eu não me recordava disso. É um fato histórico muito relevante que nós, em parceria com a Câmara Municipal, homenageamos aos que estão vivos, os veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Houve a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, e o Brasil entrou na guerra após ser alvo de bombardeios para cortar o suprimento dos norte-americanos, particularmente dos Estados Unidos, e aí eles bombardearam 12 navios mercantes, como, por exemplo, o Itagiba, o Baipendi, o Arará, e ali tivemos náufragos e muitos mortos. Como o Brasil tinha que decidir, embora estivéssemos num governo totalitário, de Getúlio Vargas, mesmo assim decidiu por acertar política, diplomaticamente, e nós tínhamos um diplomata, Oswaldo Aranha, importante papel, General Dutra, dentre outros, que naquele momento decidiram, ali junto com Getúlio Vargas, junto com os aliados, e combater então o nazifascismo de Adolf Hitler e Mussolini, que estavam dominando vários lugares, a África, a Europa, e saíram vencedores. E ali nós contamos também que a população dizia que era mais fácil a cobra fumar do que os brasileiros, e que tinham dificuldade de armamento, equipamento, saírem vencedores da Segunda Guerra Mundial. Pois é, e o símbolo deles é uma cobra fumando, porque a cobra fumou e eles foram vencedores, por isso nós comemoramos dia 8 de maio, 71 anos do Dia da Vitória nos campos europeus, com os nossos valorosos brasileiros, pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Um motivo de muito orgulho para nós brasileiros saber, e jundiaenses, sabermos que tivemos um número significativo de jovens que foram lutar pelas liberdades, pelas garantias dos direitos em campo europeu. E eles guardam muita emoção, né, da recordação do que eles viveram, né, e da importância daquele momento histórico. Então, a gente vê que o fato deles serem homenageados realmente mexe com a emoção daquelas pessoas. São pessoas na faixa dos 90 anos de idade hoje. Então, são guerreiros, são vencedores. Vencedores. E referências, né, de valores, de servir a pátria, se entregar pelo bem comum, como patriota. Então, são exemplos para nós nos dias de hoje. Eu tenho uma curiosidade também, como funciona para mulher entrar nas Forças Armadas, no Exército? Esse ano haverá o primeiro concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército para o segmento feminino, para serem oficiais da linha da Academia Militar das Agulhas Negras, chamado de combatentes. Então, 40 vagas são destinadas para o segmento feminino. Além disso, pode terminar o curso superior em várias áreas, letras, direito e outros, administração, contabilidade, e fazer um concurso público para a Escola de Administração, na Bahia, uma escola de formação superior, lá na Bahia, e lá cursarem durante um ano e saírem primeiro tenentes e vão até coronéis. Então, é um concurso público para quem já tem curso superior. Além disso, existem também no site oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, maiores informações a respeito desses exames. Existem também para técnica, enfermagem, para sargento de carreira, já acontece no Exército e nas outras também, na Marinha e na Aeronáutica. E tem a parte temporária, que são técnicos em administração, técnicos em saúde, que podem entrar, no nosso caso, no site da 2ª Região Militar, ver pela internet, e lá tem uma prova de títulos. A pessoa comprova, eu sou formado em administração, em contabilidade, em direito, eu tenho curso disso, tenho pós-graduação naquela outra área. E aí tem uma pontuação pública ali, e são selecionados depois para o exame físico, psicotécnico, e aí trabalham, podem ficar até 7 anos. Além disso, temos também
médico, farmacêutico, veterinário e dentista. São 4 áreas que também, após a conclusão do curso, podem se inscrever lá em São Paulo, pela internet, na 2ª Região Militar, e podem ficar até 9 anos como cirurgião dentista, como médico, como farmacêutico e como veterinários. Então, de maneira geral, são as formas que temos para ingresso do segmento feminino, que são muito competentes, muito capazes e têm contribuído significativamente nessa pluralidade. O Exército, todos usamos o mesmo uniforme, mesma farda, mesma boina, comemos da mesma comida e há lugar para todos no Exército Brasileiro que fazem jus. E o senhor costuma dizer, com outras palavras, que eu não me lembro bem agora, que é bom que não haja guerra aqui no nosso país, mas que se houver, vocês estão preparados. Existe uma canção do Expedicionário, que diz: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. É uma canção que fala até os dias de hoje. Os veteranos da Força Expedicionária cantavam essa canção, ela foi canção do Expedicionário, e ela tem um valor, por isso que tem o nosso slogan, eu faço questão de repetir: Exército Brasileiro, braço forte. E nós temos nos adestrado diuturnamente, fazendo jus ao que a população deposita em nós, toda a confiança e os princípios constitucionais de defender a pátria e a garantia dos poderes constituídos. Estamos prontos para qualquer missão. Que bom a gente ter vocês por perto, né? Isso dá uma sensação muito boa de segurança. E a gente agradece muito pela sua participação e dá parabéns pelo seu trabalho à frente do 12 GAC. Eu que agradeço. O Exército do Brasil é dos senhores. Nós existimos graças ao apoio da sociedade, tanto que é a instituição que nos dá orgulho de maior credibilidade no país, segundo pesquisa recente, e as portas estão abertas. Esse ano nós tivemos cerca de 3.000, e ano passado 3.000 estudantes que foram visitar o quartel. Nós temos aberto os portões das nossas formaturas e o quartel está à disposição para servir Exército do Brasil. Exército Brasileiro, braço forte, meu amigo. Muito obrigada. Jundiaí Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem, quarta-feira, às 8h30 da noite. Até lá.